Quantos aqui gostam de histórias? Histórias. É difícil alguém que não goste, né? Quantos aqui gostam de romances? Eu já vi algumas meninas, ó. Sempre é gostoso ler um romance, né, uma história assim. Quantos gostam de testemunhos? Então vocês vão gostar, eu acho, do que nós preparamos para essa noite. Na verdade, embora já estejamos participando aqui de um congresso, né, universitário, e esse foi o nosso propósito ao vir aqui esse fim de semana, nessa noite nós reservamos, minha esposa e eu, algo um pouco diferente. Nós queremos contar uma história. Se quiser colocar já aqui na tela o título para vocês verem qual é. É uma história de amor que Deus escreveu. A nossa intenção, ao preparar o tema dessa noite, foi mostrar o seguinte: não exatamente que os personagens da história devam ser evidenciados, porque, na verdade, o maior personagem está lá, debaixo da palavra amor, e ele mesmo é amor. Deus é amor. E você vai perceber ao longo desse nosso relato que, na verdade, Deus esteve construindo essa história, essa trama, e fazendo com que essas duas histórias, em algum momento, se juntassem para compor uma só. E a gente quer, minha esposa e eu, que vocês percebam claramente como Deus é maravilhoso e como os planos dele sempre são os melhores para nós, ainda que nem sempre a gente cumpra com os planos dele, embora ele seja misericordioso e sempre nos conceda 2, 3 ou até mais chances, né? Vocês estão numa idade muito bonita da vida, são bastante jovens ainda, e podem escolher realmente um caminho bom para vocês, né? Um caminho mais retilíneo, talvez até do que o que a Débora e eu trilhamos. E a gente espera que vocês façam isso com sabedoria, entendendo que Deus sempre tem o melhor para vocês. A minha história começa ali em Criciúma, em Santa Catarina. Eu nasci lá, uma cidade hoje com 200 e tantos mil habitantes, né? Uma das maiores aí do estado, de Santa Catarina, e eu nasci ali, em 1972. Para vocês terem uma ideia do mapinha, né? Santa Catarina tem esse formato aí, parece um revólver, né? E Criciúma fica a pouco menos de 200 quilômetros de Florianópolis, a capital do estado. Eu conheci Florianópolis pela primeira vez numa circunstância não muito boa, aliás, nem um pouco boa. Com 9 anos de idade, eu fui diagnosticado com um tumor no cérebro. E pense um pouquinho, minha mãe já havia perdido um filho, recém-nascido. Eu sou o segundo filho numa família de 3 vivos, 4 no céu seremos, né? Cremos assim. E agora o segundo filho diagnosticado com uma doença tão terrível, isso há 44 anos, ou 34 anos, né, mais ou menos, não era algo assim realmente alentador, muito pelo contrário. Se hoje é complicado, naquele tempo muito mais. E aí minha mãe preferiu me levar à capital para que eu pudesse ter ali um atendimento melhor e tal, naquele tempo. O fato é que em dezembro, meus pais souberam que eu teria que passar por uma cirurgia na cabeça, e aí teríamos que voltar em janeiro para essa cirurgia. Meu pai nunca me levou de volta. Ele ficou, acho que com medo, preocupado, e resolveu me levar a um outro médico em Porto Alegre. E nesse meio tempo, minha mãe, naturalmente, que rezou, éramos católicos, rezou muito. Inclusive, ela fez uma promessa, como é costume nos católicos, né? Uma promessa a Deus de que se eu fosse curado, minha irmã, de quem a minha mãe estava grávida na ocasião, ou meu irmão, ela não sabia se era menino ou menina, né? Se chamaria Emanuel, Deus conosco, o nome de Jesus. Como nasceu menina, ela se chamou Emanuela. E ela tem esse nome em função da promessa que minha mãe fez por minha cura. O fato é que, por algum motivo, nós cremos assim, né? Eu nunca mais tive os desmaios que eu vinha tendo, nunca mais senti dores de cabeça fortes como eu vinha tendo, e o médico em Porto Alegre disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas o diagnóstico feito em Criciúma e em Florianópolis não tem nada a ver, porque esse menino não tem nada na cabeça. Fez vários exames ali, né, com outros recursos, e de fato eu não tinha nada, e graças a Deus, dali para frente, nunca mais tive problemas. Agora, eu conto isso para dizer o seguinte, que eu conheci Florianópolis, a capital do estado, nessas circunstâncias. Anos depois, eu voltaria para lá, mas em condições bem melhores e numa situação bem mais feliz do que essa aí. Abra sua Bíblia em João 8,32, e eu quero te mostrar que, na verdade, eu recebi de Deus muito mais do que uma cura especial.
Minha mãe e eu entendemos que Deus tinha realmente um plano para a minha vida, como tem para cada um de nós, né? Mas Deus, ao me poupar de uma possível doença, talvez incurável, Ele tinha realmente um plano para mim. E esse plano envolvia o que esse verso aqui especial diz, e que para mim realmente tem muito sentido. O texto diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero contar para vocês essa noite como que Deus me libertou. Como que Deus me mostrou realmente a sua verdade que liberta. E mais do que isso, né? Porque para algumas pessoas a verdade é um conceito filosófico. Para nós cristãos é muito mais do que isso. A verdade é uma pessoa. Então, na verdade, eu quero contar como eu conheci Jesus Cristo, de fato. Tá? Bem, como eu disse a vocês, eu nasci num lar católico. Minha mãe, muito devota, nos levava à missa todos os domingos. E eu me lembro desde criança de que eu sempre ia realmente à missa. E depois, quando jovenzinho, eu ia por conta própria, não é? Mas a minha vida espiritual, ela teve uma guinada assim, bastante forte em 1988, quando com 15 anos eu fui convidado a fazer parte de um grupo de jovens e participar de uma encenação de Natal. Eu estou lá com aquele chapéu ali, com aquela coroa, né? Eu fui um rei mago naquela ocasião, junto com alguns amigos, só que eu era muito tímido. E eu só participei porque eu perguntei assim: escuta, tem que falar alguma coisa? Não, você só vai levar um presente para Jesus e depois você volta e senta onde você quiser. Bom, assim eu faço, eu topo. Porque eu não queria falar em público, eu tinha vergonha mesmo, tinha medo de falar em público. Eu era muito reservado, ficava no meu canto, meu passatempo era ler história em quadrinhos o tempo todo no meu quarto. Era por aí. Participei daquela encenação, gostei. Depois eu ingressei no grupo de jovens católico chamado Gênesis. E a minha atuação na igreja começou a ser assim, cada vez mais intensa. Participava depois de outras encenações, agora já falando em público, sem medo. Participava de pastoral da juventude, fazia agora palestras para padres, para freiras, e assim foi, né? Deus me permitiu, certamente ali, desenvolver alguns talentos, algumas aptidões, que eu acho que Ele queria usar no futuro de outra forma. Mas enfim, o grupo de jovens foi uma bênção na minha vida. E eu nunca deixo de reconhecer isso, de público, porque eu entendo que, na minha sinceridade e dos meus amigos, Deus nos poupou de muitas coisas ruins. Graças a Deus, nunca me envolvi com drogas, com maus comportamentos, né? Por conta desse envolvimento com a igreja, com as coisas da igreja. Mas houve uma encenação de modo muito, assim, que de modo muito especial mexeu comigo. Os católicos têm por costume, na época da Páscoa, realizar o que eles chamam de Via Sacra, que é uma encenação pública, né? Que tem como objetivo relembrar a paixão de Cristo. No ano anterior eu tinha sido soldado, eu bati em Jesus. No ano seguinte eu fui Jesus e apanhei dos soldados, né? E lá estou eu então crucificado ali, carreguei uma cruz de eucalipto pelas ruas de Criciúma e fui amarrado àquela cruz. Para mim aquilo foi muito especial, porque como nunca antes, não me lembro de antes disso, ter pensado seriamente numa expressão que eu sempre ouvia na missa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo eram palavras vazias, mas naquele momento ali naquela cruz, aquelas palavras me fizeram muito sentido para mim. Cristo é o Cordeiro de Deus. Eu estou aqui amarrado a uma cruz, ele foi pregado. O sangue que está aqui me manchando é ketchup. No caso de Cristo, era sangue de verdade. Ele morreu por mim, ele deu a vida por mim. E aquilo mexeu muito comigo. Foi muito, assim, solene para mim fazer o papel de Cristo naquela encenação. Tanto é que logo depois eu tomei a decisão de ir para o seminário, porque eu pensei que eu queria ser padre. E aí fui para o seminário, passei uma semana lá ouvindo palestras, conversando com os padres, e um padre me deu um conselho muito sábio, graças a Deus por isso. Ele disse assim: Michelson, você tem só 15 anos, você é muito novo ainda, volta para casa, termina o ensino médio, namore, conheça um pouco mais da vida, e aí, mais amadurecido, se você ainda tiver o desejo, sentir a vocação de ser padre, volta para cá e nós vamos recebê-lo para estudar, para ser um padre. Graças a Deus por esse convite, por esse conselho, porque eu nunca mais voltei. E assim, para ser bem justo, eu nem conhecia a Débora ainda, não foi ela que me tirou do seminário. Eu realmente entendi que eu tinha uma vocação diferente. Eu queria, quem sabe, ter família, queria continuar atuando na igreja, tanto é que eu continuei atuando na igreja, mas quem sabe de uma outra maneira, uma outra forma, né? Agora, outra coisa eu preciso contar para vocês, ainda que rapidamente. Eu era evolucionista, embora fosse católico, e como todo católico, na verdade é.
evolucionista teísta. Eu cria em Deus, mas também era fã de Darwin. Eu sempre fui leitor de livros científicos, de ficção científica. E na minha casa, na casa dos meus pais, nós tínhamos assim uma enciclopédia pelo menos lá que tinha conteúdo evolucionista, não é? Eu sempre estudei em escolas públicas. Até a faculdade eu fiz uma federal. Só fui estudar numa escola adventista no mestrado em teologia. Foi o sonho que eu realizei. Mas até ali, até a graduação, sempre escolas públicas. E desde a minha infância, sempre ouvindo de que a vida surgiu no mar primitivo, foi evoluindo e tal. Tanto que o primeiro livro que eu escrevi na minha vida foi com 15 anos. Eu datilografei o livro, sabe o que é isso? Datilografar? Coisa antiga, né? Datilografei um livro chamado Projeto Alfa, com conteúdo evolucionista. A teologia que nos orientava na época, como católicos, era chamada Teologia da Libertação, que é, na verdade, um marxismo em forma de teologia, não é? E sabem, tanto essa teologia quanto os livros de ciência que eu lia não me respondiam coisas importantes como de onde eu vim, para onde vou, por que estou aqui. Muitas vezes eu me deitava nessas areias aí da Praia do Rincão, que é uma praia próxima a Criciúma, e ficava ali pensando essas coisas. De onde eu vim? De onde veio tudo isso? Por que eu estou aqui? Eu consultava meus livros, eles diziam que foi o Big Bang, ou então que a vida surgiu no mar primitivo, mas isso não me fazia sentido, na verdade. Porque do nada, nada vem, né? De explosões cósmicas não podem surgir ordem, planejamento e desígnio. Não fazia sentido. E eu não sei como foi bem, como é que isso aconteceu, mas em algum momento de minha vida, eu tive contato com livros de parapsicologia. E de repente parece que as coisas começaram a fazer sentido na minha mente mais científica, mas também religiosa. A parapsicologia parecia explicar algumas coisas, alguns fenômenos, né? Assisti algumas palestras e eu não sei onde eu estaria hoje se Deus não tivesse dito, agora chega. Já dei corda demais para esse rapaz. E aconteceu o seguinte, como eu falei para vocês, eu gosto de ciências. E o curso que chegava mais perto desse meu gosto, dessa motivação, era o curso de Química. Então eu me matriculei numa escola técnica e comecei a fazer o curso técnico de Química ali em 1989. E nesse momento, nesse ano, Deus tinha realmente uma revelação, uma surpresa, alguma coisa muito especial para me mostrar. Mas eu vou deixar você no suspense, porque eu vou agora passar para a Débora, para ela contar um pouquinho da história dela. Boa noite. Estão curiosos? Não tanto porque vocês já conhecem o final da história, né? Afinal, nós dois estamos aqui casados, temos 3 filhos. O Michelson foi ordenado pastor faz um mês. Mas por isso mesmo nós fizemos questão de contar, porque de repente muitos jovens, ou algumas pessoas não tão jovens, olhem para a nossa vida, olhem para a vida do Michelson Borges e pensem que tudo sempre foi às mil maravilhas, que nós não passamos por lutas, por tentações, por fraquezas, por dificuldades. E é importante a gente contar para vocês que estão agora nessa indecisão pelo futuro, de repente ansiosos, não sabendo o que o futuro os aguarda, pensando, será que Deus está vendo? O que Deus vai fazer por mim? Será que Deus vai agir na minha vida? Então a gente quer contar para vocês a nossa história, para mostrar que um dia também nós passamos por esses sentimentos, nós tivemos lutas, tivemos dificuldades, e ao contar o que Deus fez por nós, a gente está mostrando como Deus é. E como Deus atua na vida de seres humanos simples, seres humanos com todas as suas fraquezas, como nós, como eu, como você. E a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que foram fracas, mas que venceram com o poder de Deus. E é isso que a gente quer testemunhar hoje, do poder desse Deus maravilhoso na nossa vida. Que assim como Ele tem nos ajudado, hoje eu só estou aqui falando, vocês vão entender essa frase que eu vou falar, mas eu só estou aqui hoje graças a Jesus, que Ele me buscou e me resgatou. Porque por mim mesma, pelos seres humanos, talvez eu nunca estivesse aqui. Mas se eu estou aqui hoje, é uma prova de que Deus existe, e de que Ele me ama, e de que Ele se importa com cada um de nós.
Por isso eu quero que você abra sua Bíblia, Jeremias 31, verso 3. É um verso bem conhecido e que tem muito significado para mim. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jesus sempre me amou e me atraiu, embora eu não o conhecesse antes. Assim como o Michelson, eu também nasci em uma comunidade católica, predominantemente católica, mas diferente da família dele, a minha família não era uma família praticante do catolicismo e de nenhuma outra religião. O meu pai, quando eu nasci, ele estava cursando mestrado em Geografia na Universidade Federal de Santa Catarina e estava com a mente totalmente voltada para o marxismo, para o ateísmo, para o evolucionismo. A minha mãe, ela foi órfã de pai aos 6 anos, e a minha avó, como tinha muitos filhos, não tinha condições de criá-los, colocou-os em orfanatos, deu alguns. E a minha mãe foi criada em um orfanato católico, no centro de Florianópolis, por freiras. E, infelizmente, aquelas que cuidaram da minha mãe não mostraram muito o amor de Deus para ela e usavam a imagem de Deus como algo coercivo, algo que fosse punitivo, para ameaçar as crianças, para que elas fizessem algo certo, senão Deus castigaria. Então, minha mãe também, depois que ela cresceu, ela não quis saber de Deus. Por isso, eu cresci em um lar que não tinha nenhuma religião, eu não tinha nenhum contato com Deus, nunca fazia uma oração, nem quando tinha medo de uma tempestade, a gente nunca orava, nunca rezava, nunca se referia a alguém superior para nos proteger de nada. E era um sentimento muito ruim. A gente nasce com um vazio no coração do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Então eu me lembro mesmo de quando eu era pequena, mesmo sem ter esse conhecimento de Deus, que eu sentia falta de um Deus na minha vida. E eu sentia que Ele de alguma maneira estava me buscando. Como eu falei, a minha comunidade era predominantemente católica e quem viveu em uma cidade pequena, católica, sabe o que significa isso. Para que você tivesse vida social e fosse aceito pelas pessoas, você tinha que pertencer à religião católica. Naquele tempo não era comum pessoas de outra denominação, pelo menos não ali, naquele lugar, naquele bairro, que era bem tradicional católico, formado por pescadores de descendência açoriana. Então não era comum, era muito raro alguém que se tornava crente, como nós chamávamos, como eu ouvia dizer. E sempre que alguém se tornava, se convertia para outra religião, era julgado como uma pessoa que não era normal emocionalmente, era uma pessoa que tinha algum problema, ou era ex-drogada, ou ex-prostituta, uma pessoa que tivesse alguma coisa de errado. E essa pessoa era totalmente discriminada socialmente. Apesar disso, como eu falei, meus pais, eles não se importavam com isso e a gente raramente ia à missa ou tinha alguma ligação. Em algumas ocasiões especiais, nós íamos à igreja, mas era raro. Mas pelo menos a gente aceitava os costumes ali daquele local. Lá, como era um lugar praiano, tinha as procissões no mar, de barcos. O meu pai, que também pescava, meu avô, nós íamos nos barcos seguindo as procissões e fazíamos algumas tradições. Mas, como eu falei, eu sempre tinha o desejo de conhecer mais a Deus. Eu queria saber mais sobre Deus, sobre religião, esse assunto me interessava. Então, quando chegou o momento que fiz 9 anos, que era o tempo de fazer a catequese, não sei se todos aqui conhecem os rituais da Igreja Católica, mas aos 9 anos faz um curso para aprender as doutrinas da Igreja Católica e confirmar a fé.
E eu mesma, com essa idade, por interesse próprio, eu comecei a frequentar a catequese. E eu gostava muito. Gostava de pensar em Deus, de ouvir sobre Ele, de cantar as músicas que falavam dEle, de Maria. Eu gostava daquele sentimento de que tinha alguém que cuidava de mim, que se importava comigo, alguém maior, alguém poderoso. E no mesmo tempo, nessa mesma época, eu descobri um vizinho que morava ao lado da minha casa, que lia a Bíblia para os seus filhos. E ele começou a contar histórias, e eu fui lá e comecei a ouvir histórias sobre Abraão, Isaac, Jacó, e aquilo me interessou muito. Mas o meu pai achou aquilo muito estranho. E esse meu vizinho, realmente, ele tinha umas ideias estranhas sobre Deus. E meu pai ficou com medo de que eu me tornasse fanática e me proibiu de ir à casa dele e ouvir mais histórias da Bíblia. Mas como eu estava muito interessada, ele queria suprir essa minha necessidade, então meus pais decidiram que nós íamos desligar a TV à noite, na hora da novela que nós assistíamos, e iríamos rezar o rosário. Não sei aqui também quantos conhecem, se já foram católicos ou são, se tem alguém aqui. Mas então nós começamos a rezar. Cada bolinha é uma reza decorada. E nós rezamos o rosário, e é demorado aquele ritual de rezar o rosário. E são palavras decoradas. Então, para uma criança, aquilo não tinha muito significado, porque eu nem entendia direito o que estava sendo repetido, e também demorava muito. E o meu irmão, que era mais novo que eu, até falou: mãe, pode rezar, mas não precisa ficar com essa cara de triste, porque não era algo agradável. Então, logo nós desistimos dessa ideia e continuamos a assistir às novelas. E as novelas, elas tiveram até uma influência muito grande sobre a minha formação, que não foi nada benéfica, né, sobre os conceitos, os valores que eu formei. E assim eu fui crescendo e me tornando adolescente. Aí eu estava com 13 anos e eu estava desenvolvendo valores muito errados. E o meu senso de valor próprio era horrível. Eu não estudava lá no bairro onde eu morava, naquela vila de pescadores. E vocês estão rindo das minhas fotos? Eu estou percebendo. Eu tinha um senso de valor próprio muito errado. Eu não estudava lá naquele bairro, estava falando isso. Estudava em um colégio particular, o único que tinha lá no município em que eu morava, próximo a Florianópolis. E nesse colégio, nós éramos muito discriminados, porque nós pertencíamos àquele bairro pobre de pescadores, e nós não tínhamos o mesmo poder aquisitivo daquelas crianças, daquelas pessoas que conviviam ali naquele colégio. Então eu cresci com o sentimento de que para ser aceita, para que as pessoas gostassem de mim, um dia eu teria que ter dinheiro e teria que ser bonita. Eram esses os meus valores. Foi assim que eu cheguei, então, à adolescência. E eu ansiava muito para o dia em que eu finalmente completaria 15 anos. Porque 15 anos, para mim, era um ícone de liberdade. Era o dia em que o meu pai me deixaria sair com as amigas à noite, que eu poderia namorar. E eu pensava que, então, nesse dia que eu fizesse 15 anos e tivesse essa tão sonhada liberdade, eu seria feliz. E eu era tão impulsiva e tão desobediente, com os valores tão errados, que algumas vezes eu até saía escondida com as minhas amigas, sem meus pais saberem, e saía para dançar à noite. E pelo contrário do que eu pensava, que isso me traria felicidade, quanto mais eu buscava os prazeres do mundo, mais vazia e insatisfeita eu me sentia. Mais eu sentia falta de algo que eu não conseguia compreender o que era. Mas eu sentia essa falta, essa paz, essa alegria que só Deus pode dar. E eu não me sentia feliz.
Então, quando eu completei 15 anos, finalmente, eu tive uma festa, como era costume, tá? Era moda naquela época, o último modelo, chique, super chique, tá? E essa era a minha melhor amiga. Eu fiz questão de colocar a foto dela ali, porque ela também faz parte dessa história que Deus escreveu. Ela era minha melhor amiga como se fosse minha irmã. Tudo que nós planejávamos era juntas. Ela era minha companheira de aventuras e travessuras, tá? E ela era a pessoa que mais exercia influência sobre mim. E nessa festa de 15 anos, eu ganhei muitos presentes, naturalmente, mas o melhor de todos os presentes que eu ganhei nessa festa de 15 anos foi um simples diário. Foi um presente enviado por Deus. Eu não sabia como, nem porquê, mas aquele dia foi um marco na minha vida. Realmente, como eu esperava, tanto pelos 15 anos. Eu não imaginava o que Deus iria fazer por mim a partir dali. A partir daquele presente, daquele diário. Então, agora o Michelson vai continuar a história dele e depois eu conto para vocês por que esse diário foi tão especial. Vocês querem saber o que esse diário fez tanta diferença? Tem que esperar um pouquinho. Eu preciso retomar aquele outro assunto. Lembram que eu me matriculei na escola de Química? Pois é, foi lá que a coisa começou a mudar na minha vida. De alguém que tinha uma mentalidade evolucionista, de um catolicismo marxista, de uma vida sem muitas... talvez sem muito sentido, porque eu não tinha resposta para aquelas perguntas básicas e fundamentais na vida das pessoas, né? E foi nesse curso que eu conheci um jovem, que está ali, aquele loiro, o Vanderlei Ricken, que eu não sabia, mas eu suspeitava que ele era crente. Porque é assim que católico chama toda pessoa que não é católica, né? Pelo menos naquele tempo, e pelo menos os católicos não muito esclarecidos, né? Para mim, todos os evangélicos eram crentes. E eu tinha muito preconceito contra eles. Mas o Vanderlei era um camarada diferente. Ele era crente, mas era legal. Ele era divertido. E era corajoso, porque ele tinha ousadia de, mesmo sabendo que tinha um líder católico na turma, entregar folhetos para todo mundo, colocar cartazes dos eventos da igreja dele. Eu ficava mordido com aquilo, né? Meio irritado. Mas, por outro lado, eu admirava a coragem dele de ser um cara tão ousado, mas também tão bem relacionado. E numa ocasião eu estava debatendo com o Testemunho de Jeová a respeito, veja só, da divindade de Cristo. Embora eu não conhecesse a Bíblia como eu gostaria de conhecer naquele tempo, eu tentava mostrar para esse jovem que não fazia sentido acreditar que Jesus fosse um Deus menor enviado pelo Deus maior, Jeová, para morrer pela espécie humana. Para mim, só fazia sentido que o próprio Criador tivesse vindo aqui à Terra e morrido por mim. Porque eu não teria realmente certeza do amor de Deus. Hoje, como pai, eu penso mais ainda isso, porque imagina, se a minha casa estivesse pegando fogo e meus filhos lá dentro, presos no meio das chamas. Você acha que eu ia chamar o vizinho e dizer, vizinho, vem cá, por favor, salva meus filhos? Eu entraria naquela casa de qualquer jeito, né? E faria o que fosse possível, ainda que eu me queimasse todo para salvar meus filhos. Como crer num Deus que tivesse criado um semideus e dito, vá lá e morra por eles? Eu não aceitaria um Deus desse, como sendo um Deus de amor. E eu tentava argumentar com esse jovem Testemunho de Jeová, só que eu não tinha argumentos bíblicos. E de repente o Vanderlei, esse jovem aí, se aproximou de nós e começou a me defender, assim eu pensei, e usando a Bíblia. Ele usou João capítulo 1, verso 1, né? Ele usou Apocalipse, ele usou Gênesis, ele usou a Bíblia inteira naquele momento, mostrando que de fato o que eu cria era real. Jesus é Deus. Jesus morreu por mim. Aquele rapaz, Testemunho de Jeová, se afastou de nós e ficamos ali, o Vanderlei e eu, conversando por mais tempo. E ali nasceu uma amizade, né? Bem improvável, mas nasceu. E em algum momento, não me lembro quando foi, o Vanderlei me fez uma pergunta que mexeu profundamente comigo. Ele perguntou assim, Michelson, você quer conhecer o Apocalipse? Você não, porque lá no sul a gente fala tu, né? Então, Michelson, tu quer conhecer o Apocalipse? Eu fiquei numa situação difícil, porque, na verdade, eu queria muito conhecer o Apocalipse. Só que eu não tinha humildade o suficiente para dizer, você pode me ensinar? Porque eu não entendo nada daquilo lá. E por que eu queria tanto conhecer o Apocalipse? Eu cresci
numa época que vocês já estão estudando nas aulas de história, ou estudaram já, chamada de Guerra Fria. Lembram? Lembro dos livros, né? Porque eu vivi isso de fato. Aquele tempo em que o povo vivia neurótico, achando que a antiga União Soviética em algum momento ia bombardear os americanos e os Estados Unidos iriam revidar e o mundo ia acabar numa guerra nuclear total e a gente ia ser torrado ou morrer com câncer devido à radiação nuclear. Que época terrível, né? Era horrível. E eu me lembro quando eu era mais novo, antes, talvez uns 10 anos por aí, na escola, no ensino fundamental, muitas vezes meus colegas e eu nos reuníamos na biblioteca, pegávamos uma Bíblia e tentávamos decifrar o Apocalipse. Olha que coisa. E aí nós fazíamos grupos de estudo, né? Ó, você vai pesquisar sobre a radiação nuclear, você vai pesquisar sobre o presidente dos Estados Unidos, eu pesquiso sobre tal coisa, e não é que a gente começou a descobrir umas coisas assim muito estranhas, né? Por exemplo, descobrimos que a radiação de uma bomba nuclear naquele tempo podia durar até 42 meses. O Apocalipse traz isso. E depois, lendo um pouquinho mais, a gente descobriu que a besta tem o poder na cabeça e na cauda. Aí pensei, só pode ser uma míssil nuclear, porque na cabeça tem a ogiva e na cauda tem o jato. É a besta. E o presidente da época era Ronald alguma coisa Reagan, 666. E eu saía pregando para meus parentes. Eu queria ser padre, né? Eu falava, tia, tio, sabia que a besta é o míssil nuclear? Como assim? É porque o poder está na cabeça e na cauda. E aí meus parentes falavam, tem que ser padre mesmo, sabe tudo de Bíblia. Mas eu queria saber. Só que eu não sabia. Aí, 5 anos depois, mais ou menos, vem um jovem que mostrou para mim conhecer a Bíblia. Eu vi isso ali, ao vivo. E me pergunta, você quer conhecer o Apocalipse? Mas como eu queria conhecer? Mas como é que é isso aí? Estudo bíblico. Eu posso ir à sua casa, eu tenho umas guias de estudo. Não, lá em casa você não vai. Para começar. Você me entrega essas guias aí, eu vou pegar minha Bíblia Paulinas, que tem a assinatura do Papa, o imprimatur, e eu faço com ela. Se a coisa bater, tudo bem, aceito. Se não, tá, acabou esse estudo. Já que você quer assim, beleza. Ele começou a me trazer as guias de estudo. E eu queria mostrar para o Vanderlei que ele estava errado, a princípio. E vocês acham que quem começou a cair do cavalo? Euzinho mesmo. E eu me lembro até hoje, irmãos, como era solene. Eu sei que os anjos, eles entravam no meu quarto naquele momento e me abriam a mente. Porque eu pegava a minha Bíblia sozinho, aquelas folhas, e começava a comparar as passagens. E a mente foi se abrindo. E eu fui tendo que engolir aquilo e perceber como eu estava longe da verdade. Embora fosse sincero. Embora amasse a minha então igreja e meus amigos da igreja. Mas eu percebi o quanto eu estava longe da palavra de Deus. E fui aprendendo. O Vanderlei foi muito paciente comigo. Porque esse processo levou 2 anos e meio. Não é mérito nenhum, tá? Foi a minha teimosia, na verdade. De resistir. Embora eu já conhecesse muito da verdade bíblica pregada pelos adventistas. E o Vanderlei, eu não sei se ele fez isso intencionalmente, mas possivelmente movido pelo Espírito Santo, ele começou a me discipular antes mesmo de eu ser batizado. Porque eu relutava também. E aí ele me convidou a fazer uma coisa interessante. Ele falou assim, Michelson, eu gosto muito da estudo bíblico, já percebeu? Eu quero te levar comigo para ser o meu ajudante, ou coisa parecida. E aí escolhemos um bairro lá de Criciúma, que ficava numa região assim bem alta, e a gente a pé, não tínhamos condução, carro, nada, a gente subia aquele morro, era cansativo demais no verão, a gente ficava todo suado lá em cima, visitava as casas, e ele disse, nós vamos fazer uma pesquisa bíblica. Nós vamos perguntar às pessoas se elas querem receber estudos, e isso geralmente dá certo, porque as pessoas querem conhecer mais sobre Deus. Ninguém aceitou naquela tarde fazer um estudo com a gente. Ninguém. Aí estávamos voltando, sentamos numa pedra, cansados, suados, na beira do caminho ali, e o Vanderlei, e eu perguntei para o Vanderlei, o que aconteceu? Fizemos tudo certinho como você me ensinou, né? Batemos na porta, cumprimentamos as pessoas, fizemos uma pesquisa, perguntamos se elas queriam receber estudos, e ninguém aceitou. Por quê? Ele me olhou bem nos olhos e disse assim, você não sabe por quê? Não, você não estava perguntando. Como você quer ensinar para as pessoas uma coisa que você ainda não está vivendo? E de fato, eu ainda bebia, e não era água só. Eu ainda não guardava o sábado ainda. Enfim, eu estava vivendo em 2 mundos ainda, achando que eu podia levar a vida desse jeito. Como se eu pudesse servir a 2 senhores. E naquele dia a lição foi muito profunda para mim. Como eu posso ensinar para as pessoas algo que eu não estou vivendo? Aquilo serviu para mim. Deus estava me preparando por meio de coisas assim, um tanto agora impactantes, porque
não bastou apenas conhecer a Bíblia, eu estava relutando, afinal de contas, eu tinha um cargo de liderança na Igreja Católica, eu tinha influência, eu tinha amigos, e não é fácil, entenda isso, não é fácil você de repente romper, ainda que você esteja conhecendo a verdade da palavra de Deus. E Deus foi paciente até um ponto e começou a usar recursos também dramáticos, como por exemplo este aqui, de um acidente que eu protagonizei. Era uma sexta-feira à noite, festinha de encerramento do curso de Química, aquele curso. Primeira vez que eu saí com o carro do meu pai sem pedir. E o primeiro carro zero que meu pai comprou para a família. Na nossa história, um Uno 1990. Era zero. E aí, naquela noite eu saí com o carro do meu pai. Chegamos ao local da festa. Nessa ocasião eu já não bebia mais, eu tinha tomado a decisão de abandonar a bebida alcoólica. Não que eu fosse um ébrio, né? Mas de vez em quando a gente bebia com os amigos, eu tomei a decisão de não beber mais. E havia faltado uma caixa de som para fazer a festa. Motorista novo, né? Sempre quer dirigir um pouquinho mais, eu disse, eu vou buscar, pode deixar comigo. Do outro lado da cidade. Aí coloquei 2 amigas no carro e fomos. Numa curva no caminho, eu vi 4 faróis emparelhados vindo na minha direção em alta velocidade. E agora, o que eu faço? Um carro ultrapassando o outro, fechando a pista. Eu me lembro muito bem, assim, a cena está marcada na minha mente, numa curva, havia uma calçada, um muro bem grande e uma árvore lá na frente. Eu pensei, fácil, eu vou sair aqui para a calçada, subo naquele gramadinho, desvio da árvore e volto para a estrada. Eu jogava videogame, né? Atari, lembra Atari? Quer dizer, lembra. No videogame dá certo. Com o carro não deu certo. Quando eu subi no gramado, pisei no freio e escorregou. E a árvore começou a se aproximar muito rápido. Aquele filme passa na cabeça, é verdade, é assim mesmo. E de repente, a árvore não saiu da frente, eu bati nela, né? E arrebentei a frente do carro do meu pai, o carro zero do meu pai, que eu não tinha pedido para sair naquela noite ainda. Eu desci do carro, perguntei às minhas amigas, está tudo bem? Está tudo bem? Eu pus a cabeça assim, no capô, não me veio nenhum palavrão na boca, só me veio um pensamento na mente. O que eu estou fazendo aqui no sábado? Deus me... Eu era meio doido, ainda bem que meu pai já sabe disso e me perdoa, mas às vezes eu pegava o carro do meu pai, fazia cavalo de pau, fazia umas coisas assim meio doidas, e nunca aconteceu nada de grave porque Deus me protegia, eu tenho certeza. Quase entrei embaixo de um ônibus, não entrei, mas nessa noite Deus não me protegeu, porque Ele queria me ensinar que eu estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Claro que a festa acabou para mim, né? Voltei para casa, com o rabinho no meio das pernas. Pai, aconteceu? Não, tudo bem, vamos dormir, amanhã a gente conversa. Ele dormiu, eu não. E era sábado, eu queria até ir à igreja, mas não deu, porque eu tive que ir atrás do conserto do carro e tudo mais. Mas essa não foi a coisa mais dramática. A mais dramática foi essa. 2 coisas foram mais difíceis para eu abandonar quando me tornei adventista. A primeira delas, cinema. A segunda, rock. Eu era fã de Legião Urbana, fã de Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Havaí, essas bandas de rock nacional anos 80. Não foi fácil deixar disso. Eu não tinha CD porque ainda era meio raro esse negócio, e só os playboys é que podiam comprar CD. Eu tinha fita cassete mesmo, e muitas vezes eu gravava do rádio FM. Luiz lembra disso, né, Luiz? Você deve ter gravado muita fita assim. Gravava a fita, aí o locutor falava no meio, a gente ficava bravo. Puxa vida, espera acabar a música, não fala já. A gente gravava aquilo. Eu tive que quebrar, destruir minhas fitas, não foi fácil. Gente, dói sim. Mas a libertação é algo bom demais. Pensa só, num cara que ouvia a Legião Urbana começar a gostar de Arautos do Rei. Deus muda a gente. Deus muda nossos gostos, nossos critérios de avaliação das coisas, né? Nossas preferências musicais. Se você entregar os seus gostos a Deus, Ele muda. Cinema, eu adorava. Eu ia à missa das 7, acabava a missa, corria para o cinema para assistir o cinema com meus amigos. Eu era viciado nisso. E o último filme que eu decidi assistir na minha vida, no cinema, qual foi? Está na tela. Que escolha infeliz. Ghost, do outro lado da vida. Um filme totalmente espírita. Acabou o filme, umas 11 da noite, eu me dispus a levar uma amiga à casa dela. Frio, inverno. E não fala não, porque não era Débora, e não... era uma amiga mesmo, né? Só uma amiga. E no caminho, vocês estão rindo? Mas era. No caminho ela começou a me contar, você acha que ia contar isso na frente da Débora, se não fosse a sua amiga? Ou de costa para ela, né?
ela começou a me contar de um fenômeno que estava acontecendo com o pai dela. A avó havia morrido fazia pouco tempo. E o pai estava como que incorporando o espírito da avó. E falando coisas, revelando informações que só ela e a avó sabiam, supostamente. E agora? Eu já tinha estudado a Bíblia bastante. E já sabia que os mortos estão dormindo no pó da terra. Que os mortos não se comunicam com os vivos. Que não fazem nada debaixo do sol, como diz Eclesiastes capítulo 9. E agora? Digo para ela que não é o pai, não é a avó dela, mas é que é o diabo. O que é pior, né? Mas eu tinha que falar a verdade. E comecei a pregar para ela naquela noite fria, enquanto caminhávamos para a casa dela. Me aconteceu uma coisa muito estranha. Mas, não, eu vou contar. Não vou fazer uma pausa agora, não. Eu senti como que uma mão pesada me pressionando o peito. E me impediu de falar. Eu perdi o fôlego. Eu nunca tinha tido problema de saúde. Estava lá no alto dos meus 17 anos, eu acho, né? Saudável. Não tinha medo de praticamente nada. E de repente eu senti um pavor terrível. E aquela mão me apertando e eu não conseguia mais falar da Bíblia. E ela percebeu, viu que eu estava pálido. Era inverno, estava com um blazer de lã pesadão. Eu suava por baixo. Chegamos em frente à casa dela, ela perguntou, você quer entrar, tomar uma água ou coisa parecida? Não, eu quero ir embora. Eu sentia um pavor horrível. Parece que dentro da casa dela tinha alguma coisa que ia me destruir. E eu fui para casa. Andando no meio da rua, porque eu tinha medo das calçadas. Parece que dos muros, alguma coisa ia saltar e me pegar. Quando cheguei em casa, medo real, palpável. Quando chego em casa, eu me amaldiçoei, porque eu tinha escolhido viver no porão da minha casa. Adolescente, né, quer ficar mais na dele lá. E eu tinha escolhido, não, eu vou ficar no porão. Naquela noite eu me amaldiçoei. Por que porão? Desci a escada, apavorado, acendi a luz do quarto e caí de joelhos, chorando. Eu não me lembro quais foram as palavras que eu usei naquela oração, mas eu disse mais ou menos assim, Senhor, me perdoa, porque eu estou sendo hipócrita mesmo, querendo pregar para pessoas coisas que eu não estou vivendo. Eu sei que hoje tu me protegeste, porque o inimigo tentou me destruir, me matar. E eu só estou vivo porque tu me tiveste misericórdia de mim. Eu orei, pedi perdão, senti paz, me deitei, mas mesmo assim eu dormi com a luz acesa naquela noite. Não foi fácil. Não queira passar por isso. Ou melhor, não queira passar por isso sem Deus. Não queira passar por isso tendo uma vida dupla. Porque você não tem poder, você não tem forças. Hoje eu não tenho mais medo dessas coisas. Porque eu estou com Deus e sei que o meu Redentor vive. E que Ele me protege. Agora, naquele dia não foi fácil. Realmente. Essa luta que pela primeira vez na minha vida eu tive com o inimigo e que foi muito real para mim. Porque aconteceu comigo e eu sei o que foi. As 3 últimas missas que eu assisti, tem todos uns detalhes que eu vou omitir. Minha mãe fazia terrorismo psicológico comigo, minha mãe queria que eu fosse padre mesmo, né? E agora vendo o filho virar crente, foi terrível para ela. Muito difícil. Hoje ela se alegra ter um filho pastor. Veja como Deus é bom. Mas essa é uma outra história. As 3 últimas missas que eu assisti também foram planejadas por Deus. Sabe por quê? Antepenúltima, o padre vai e fala sobre Maria. Eu admiro demais Maria, mãe de Jesus. Para mim, uma das mulheres mais especiais na Bíblia. Mas eu entendi que colocá-la no céu e divinizá-la não foi uma boa coisa. Na verdade, diminui Maria porque ela foi uma mulher, um ser humano digno, maravilhoso. E exaltá-la à categoria de divina é algo que eu sei que ela não aceitaria que fizesse com ela. Na boda de Caná ela disse, façam o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Jesus é o intercessor. Jesus é o nosso Salvador. Ele é Deus encarnado. Ela foi escolhida para ser mãe do Cristo encarnado. O que faz dela também uma mulher especial, mas não divina. Muito bem. Aquela missa o padre falou sobre a Assunção de Nossa Senhora, que eu já sabia, era um dogma. Que um Papa, na década de 50, acabou confirmando, digamos assim, não é? E essa crença passou a fazer parte aí da tradição católica. Bom, eu saí contrariado naquela noite. Penúltima missa. O padre fala sobre a questão dos mortos. No céu, no inferno, e assim por diante. Na época o purgatório ainda era aceito, né? Depois o Papa Bento XVI acabou abolindo esse dogma do purgatório. Última missa.
Imaginam qual assunto? O domingo, como dia de repouso. Eu já conhecia muito bem a Bíblia, o que ela fala de ponta a ponta, de capa a capa, sobre o verdadeiro dia de guarda. E naquele dia eu não suportei. Minha mãe viu eu sair da igreja e me sentar numa escadaria lá fora. Me sentei ali, antes de a missa acabar, olhei para o céu, para as estrelas que eu tanto apreciava e aprecio, minhas amigas de solidão muitas vezes, e pedi a Deus um sinal. Eu disse assim: Senhor, se tu queres que eu seja realmente um adventista do sétimo dia, que eu rompa não os vínculos com os meus amigos, mas com esta doutrina que eu percebi não ser bíblica, que eu faça o que está em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Eu te peço só uma coisa, Senhor, que para você, que para ti é muito fácil, que essa estrela para a qual eu estou olhando agora, ela pulse, brilhe com mais intensidade. Para ti, Senhor, é muito fácil. Faze para mim. Sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Mas nesse mesmo momento, eu baixei a cabeça envergonhado e pensei: Senhor, me perdoa por tanta incredulidade. Para que eu quero mais sinais? Se a tua palavra é o maior sinal que eu poderia ter recebido na minha vida. Se eu já estudei as profecias desse livro maravilhoso. Se eu já percebi que esse livro apresenta realmente um povo especial. Que apresenta aqui um remanescente especial. Por que eu estou ainda pedindo mais sinais? Se tantas coisas já aconteceram em minha vida, dois anos e meio de experiência com ele, eu pedi perdão a Deus. E naquela escadaria, olhando para o céu, eu tomei a minha decisão. Não foi fácil, repito, mas foi maravilhoso. Trouxe muita paz para a minha vida. Pouco depois, minha mãe aceitou o estudo bíblico, minha irmã mais nova também. Um ano depois do meu batismo, ambas foram batizadas. Foram meus primeiros estudos bíblicos. Foi uma alegria, foi algo muito gostoso. 20 anos depois, de orações, a minha irmã, Michela, foi batizada também. Graças a Deus. Deus tem sido muito bom para comigo e minha família. Aí está o meu batismo, em dezembro de 91, 28 de dezembro, praticamente nos últimos dias do ano de 91, né? O meu batismo praticamente coincidiu com a minha aprovação no vestibular para a Federal de Santa Catarina, o curso de jornalismo. Rapidamente, um outro detalhe interessante, quando eu tomei a decisão de guardar o sábado, finalmente, eu fazia o curso pré-vestibular, lá em Criciúma, porque a concorrência estava bem alta, eu acho que era o quarto curso mais concorrido na época, lá na Federal. E eu sabia que não ia ser fácil. Então, eu gastei 6 meses fazendo um curso pré-vestibular, um cursinho. E quando eu decidi guardar o sábado, e não ir mais às aulas de sexta-noite e sábado à tarde, houve uma mudança na grade de matérias. O diabo é muito malvado. E eu sempre tive mais dificuldade em cálculo, né? Então, física, matemática eram mais complicadas para mim. Vocês imaginam quais foram as matérias que foram mudadas para sexta-feira à noite? Física e matemática. E inglês só sábado à tarde. Eu pensei: Senhor, está nas tuas mãos. Eu tomei decisão, agora é contigo. Eu vou estudar em casa, fazer o que eu posso, mas eu não vou mais assistir às aulas. E tem mais, Senhor. Se meu pai souber que eu reprovei porque eu não fui mais às aulas do sábado, eu estou enrascado. A surra que ele não me deu porque eu bati o carro, vai me dar agora. E quer saber? 6 meses depois, eu fui batizado. Depois fui à banca de jornal em janeiro para comprar o listão dos aprovados. Acho que hoje é pela internet, né? Naquele tempo você tinha que comprar o jornal. E o meu nome estava lá. O meu e de uma outra jovem apenas. E eu sabia que tinha colegas mais bem preparados do que eu para fazer aquele curso e não foram aprovados. Eu fiz umas coisas mirabolantes assim na prova que você nem vai imaginar, né? Em matemática, eu tirei nota tão alta em matemática quanto em química, que eu tinha feito curso de ensino técnico de química, não é? Por Deus! Porque eu não sabia as fórmulas, não sabia nada. E as coisas vieram, assim, eu inventei alguns métodos que eu devia ter patenteado. De resolução de provas. Pena que eu esqueci tudo depois. Mas eu fui aprovado e Deus se mostrou muito bom comigo. Era uma quarta-feira. Eu já estava lá 2 anos já em Florianópolis. E numa quarta-feira, eu pensei em não ir ao culto. Eu frequentava esta igreja, Central de Florianópolis. E era uma quarta-feira e eu pensei: eu não vou à igreja hoje. Eu falei para meus amigos, a gente morava numa pensão. O Luiz, o Lauro e outros amigos, né? E eu não sei se foi o Luiz, se foi o Lauro, não importa. Eu sempre digo, os meus amigos disseram assim: vá à igreja. Não tem que buscar primeiro o reino de Deus? Olha como é bom você morar com pessoas cristãs, né?
Você vai à igreja, depois você volta e vira a noite fazendo seu trabalho aí para a faculdade, te entregar no dia seguinte. E eu pensei, vocês têm razão. Eu tenho que buscar Deus acima de tudo. E universitários, não se esqueçam disso. Você vai ter um monte de livros para ler de apostilas, mas coloca a Bíblia sempre em cima. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de vir à igreja, não deixe de buscar a Deus. Porque o seu futuro depende disso. Depende também do conhecimento acadêmico, mas ele não resolve tudo, tá? E eu posso dizer isso agora do alto dos meus 44 anos. Não é tudo, não mesmo. Seja um bom estudante, mas Deus em primeiro lugar. E eu pensei, eles têm razão, eu vou à igreja. Tomei o ônibus com eles, chegamos à igreja central e naquela noite, aí sim, aconteceu algo que mudou minha vida para valer. Depois eu conto. Deus é muito, muito maravilhoso, muito mais do que nós pensamos ou mereçamos. E Ele está sempre tentando nos buscar. Vocês estão percebendo isso? Ele está sempre usando de todas as maneiras para chamar a sua atenção e mostrar para você que Ele ama você de verdade, que Ele quer fazer parte da sua vida, quer ser o seu Deus, o seu Senhor, seu amigo, seu Pai, seu tudo. E é interessante como Ele conhece a cada um de nós e sabe aquilo que vai chamar a sua atenção. E para mim, que era uma jovenzinha de 15 anos, naquele momento, Ele usou um simples diário. É engraçado como Deus tem o poder para usar coisas simples desse mundo para falar conosco. E por quê? Porque o meu aniversário, ele é no dia 23 de dezembro. Ó, quem quiser, tá, me dá presente, parabéns. 23 de dezembro. E no dia seguinte, a minha festa era, então, véspera de Natal. E eu peguei os presentes e peguei o diário e fui escrever no diário. Registrei ali como foi a festa e tal. E queria registrar o que eu estava sentindo naquele dia, naquele momento. E como era 24 de dezembro, clima de Natal, e eu pensei, vou escrever sobre o Natal. E eu nunca tinha pensado no significado real do Natal. E comecei então a descrever o nascimento de Jesus. E comecei a pensar então na vida de Jesus, do que eu conhecia, do que eu ouvia falar dele, porque eu nunca tinha lido a Bíblia, mas naturalmente todo mundo sabe um pouco, e vê filmes e tal. E eu comecei a pensar na vida de Jesus, no sofrimento dele na cruz. E quando eu percebi, eu estava chorando e tendo pena daquela situação. Mas eu não entendia por que Jesus teve que morrer na cruz. Por que ele veio? Ele é Deus e ele veio aqui na terra e morreu na cruz dessa maneira. Eu não entendia, eu não sabia que Jesus tinha que morrer para me dar a vida eterna e me salvar dos meus pecados. Porque eu nem acreditava em Adão e Eva. Para mim, Adão e Eva eram um mito, nunca existiram. Então, nunca existiu um pecado original. Então, consequentemente, não existia necessidade de um Salvador, de vir aqui e pagar pecado. Pecado de quem? Pecado não existe. Porque Adão e Eva não existiram, então não existia um pecado, não precisava de um Salvador. Então, eu não conseguia entender por que Jesus morreu na cruz. Eu achava que ele simplesmente tinha vindo aqui para nos dar um exemplo de como viver, de como Deus gostaria que os seres humanos vivessem. Ele veio somente como um exemplo e não como um salvador, na minha ideia. Então eu achava que tinha sido em vão a morte dele. Porque mesmo depois que Jesus morreu, ele veio aqui nos ensinar, mas parecia, eu olhando para o mundo, parecia que ninguém entendeu nada, ninguém mudou a sua vida. A vida segue igual, os homens continuam pecando e nada mudou depois da morte de Jesus. Assim eu pensava. Mas depois daquele dia, o meu coração ficou mais sensível para ouvir a voz de Deus. Deus começou a quebrar os meus preconceitos, porque eu jamais ouviria alguém que fosse de outra religião que não fosse católico, falando de Deus. Mas ali eu comecei então a abrir o coração.
E depois de certo tempo, de pouco tempo, voltando então de uma dessas festas, de uma danceteria, eu cheguei em casa de madrugada e eu não conseguia dormir, porque eu estava triste, estava angustiada pelo futuro, ansiosa. E eu senti novamente a voz de Deus falando comigo. Eu senti uma voz falando ao meu coração: leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você vai encontrar as respostas para o que você está procurando. E eu comecei a questionar aquela voz, mas eu não tenho Bíblia na minha casa. E aquela voz então falava para mim: saia, vai até a sala. Eu estava no quarto e eu fui até a sala, e quando eu cheguei lá, havia um Novo Testamento, aqueles que são distribuídos gratuitamente, em cima da mesinha da sala. E eu fiquei surpresa e peguei aquele Novo Testamento que Deus colocou ali para esperar por mim e comecei a ler, e eu amanheci o dia lendo a Bíblia aquele dia. E muitas dúvidas começaram a surgir na minha mente. E naqueles mesmos tempos eu fui à casa da minha amiga, daquela minha melhor amiga, que era como se fosse minha irmã, e o tio dela, que tinha voltado de um seminário católico, estava lá. E ele alertou a gente falando: olha, vocês nunca leiam o Apocalipse, porque é um livro terrível, fala de guerra, destruição, vai ter fogo, enxofre, vocês não leiam, porque senão vocês vão ficar perturbadas e vocês não vão entender, vocês não leiam. E fala para uma adolescente não fazer alguma coisa para ver. Eu, tá. E eu cheguei em casa, peguei aquele meu Novo Testamento que eu tinha descoberto e comecei a ler o Apocalipse. E eu fui direto lá nas 7 pragas. E eu comecei a ler as 7 pragas e a destruição, e sobre a besta. Mas eu vi ali também que havia passagens de esperança, que falavam sobre um vencedor, que herdaria o céu, que teria um novo nome, que seria salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu comecei a perceber que existia um povo de Deus, então. Existiam algumas pessoas escolhidas por Deus, ou pessoas que seriam salvas, pessoas que pertenciam a Deus. E eu entendi que aquela destruição descrita ali no Apocalipse seria breve, seria rápida. E eu então queria me preparar, e eu comecei a clamar a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Eu comecei a pedir a Deus: Senhor, Deus, eu falava, Deus, eu nunca pensava em Jesus. Antes do Natal, eu não me relacionava com Jesus, eu falava com Deus ou com Maria. E eu falei, Deus, me ajuda, eu quero encontrar o teu povo, eu quero fazer parte dele, eu quero ser salva, salva a gente, salva a minha casa, a minha família. E depois de algum tempo, eu então procurei meu pai, comecei a ler o Apocalipse para o meu pai, e ele também ficou curioso, só que não havia respostas, porque ele também não conhecia a Bíblia. E então, depois de algum tempo, Deus atendeu essa oração. Ninguém sabia que eu estava orando, nem eu sabia que eu estava orando. Eu estava conversando e pedindo a Deus que me explicasse o Apocalipse, que eu queria entender, que eu queria conhecer pessoas que seriam salvas por ele. Mas Deus estava ouvindo a minha oração. E Deus, então, providencialmente, mandou 2 adventistas do 7º dia na minha casa. Eles eram muito missionários, eles moravam ali naquele bairro, e eles eram os considerados loucos do bairro, porque eles não eram católicos. A igreja adventista ali era uma casa de madeira muito pequena, acho que tinha uns 3 metros por 4. Era um grupinho bem pequeno, não existiam jovens naquela igreja, e eram umas 2 famílias, e todos ali naquele bairro chamavam que aquela igreja era a igreja do Beto Louco, que era, na verdade, o irmão Gilberto, que cedeu a sua casa para construir a igreja. E eu jamais, na minha vida, pensei um dia que eu iria entrar ali naquela
naquela casa de madeira do tal Beto Louco. Mas Deus, Ele quebrou meu preconceito. Ele fez com que eu abrisse meu coração. E aqueles irmãos, então, que eram conhecidos do meu pai, foram à nossa casa nos oferecer o estudo bíblico, Revelações do Apocalipse. Como Deus, como essas pessoas sabem que eu quero conhecer o Apocalipse? E nós os recebemos, meu pai, né, que era amigo deles, abriu as portas, eles começaram a conversar e eles abriam a Bíblia. Eles eram pessoas tão simples e humildes, mas tinham uma sabedoria. Abriam a Bíblia nas passagens e relacionavam uma com a outra de uma maneira tão fantástica para a gente, que tudo começou a fazer sentido. E eles nos ofereceram, então, esse curso bíblico. E no próximo sábado, eles estavam lá. No sábado seguinte, eles estavam lá para estudar a Bíblia conosco. A minha mãe também, naquele momento, ela se negou terminantemente, falou que não, que de jeito nenhum, que ela não queria mais aquela chantagem psicológica de que se ela não aceitasse a Deus, ela iria para o inferno. E ela não quis de jeito nenhum aceitar o estudo bíblico. Mas eu e o meu pai, sim. A minha amiga, a minha melhor amiga, ela fez uma lição, mas depois também ela cedeu aos comentários de outros amigos, comentários pejorativos, e ela não quis mais, também não teve interesse. Então, permanecemos só eu e meu pai estudando a Bíblia. E quando eu comecei, então, a cada estudo, a compreender que Deus não desamparou esse mundo, eu comecei a compreender por que existe dor no mundo, por que existe a morte, por que Jesus morreu na cruz. E que Jesus, ele vai voltar. Isso começou a dar um novo sentido, os meus olhos se abriram. Jesus vai voltar. Eu preciso contar agora para todo mundo isso. Era o meu desejo. Mas não foi possível. Porque os meus amigos só me ridicularizavam, inclusive a minha melhor amiga. A minha mãe, toda vez que eu tentava falar alguma coisa, ela também ridicularizava, também menosprezava. Ela e a minha amiga falavam, e eu falava para elas, vocês não sabem, vocês não entendem. Se vocês soubessem, vocês também iriam com a gente. E um dia elas falaram para mim, se um dia eu entrar nessa igreja, pode me internar no hospício, que eu vou estar louca. As duas falaram. E hoje as duas são batizadas para a glória de Deus. De Deus não se zomba. E Deus é tão bondoso, tão amoroso. E Ele também as alcançou. E eu então comecei a frequentar aquela igreja. Não foi fácil. A primeira vez que eu coloquei uma saia, inclusive eu não tinha uma saia adequada para entrar na igreja, mas eu consegui uma saia emprestada. E quando eu andei pelas ruas com a Bíblia na mão, de saia longa, indo para aquela igreja, foi um grande escândalo naquele bairro. As pessoas saíam na rua para me apontar, para rir, e eu ouvia os comentários das pessoas, olha, a filha do professor, ela ficou louca também. Mas eu estava tão feliz, que eu estava conhecendo algo diferente, que aquelas pessoas não estavam conseguindo enxergar. A felicidade nas coisas simples, felicidade de conhecer a Jesus. E lá na igreja, então eu comecei a conhecer mais da Bíblia. E infelizmente, aqueles irmãos, eles eram muito sinceros, muito queridos, mas muito simples. E eles adotavam uma teologia que era muito forte naquela época na igreja adventista, que era uma teologia perfeccionista, e que ainda há alguns grupos hoje em dia. E eu aprendi que nós teríamos que nos tornar perfeitos, seres humanos perfeitos, inculpáveis, impecáveis, para testemunhar para todo o universo que é possível guardar a lei de Deus e ser perfeito, e não cair como Adão caiu. Era como se
nós pudéssemos ser como Cristo, iguais, idênticos a Cristo. Eu sei que esse assunto não é fácil, eu não quero dar a impressão de que eu acho que Jesus vai nos salvar nos nossos pecados. Não. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Ele pode sim nos transformar e nos libertar. Como o Michelson falou, ele muda os nossos gostos, muda o nosso coração. Jesus nos santifica, mas ele é que nos transforma. Não é pelos nossos próprios méritos. Tem até um livro que eu comecei a ler, confesso que eu não terminei, mas eu não vou aprofundar esse assunto, mas é importante que vocês aprofundem esse assunto. É esse livro da Casa Publicadora, Pecado e Salvação. O que é ser perfeito aos olhos de Deus. Mas aquela igreja perfeccionista, não há tempo de eu detalhar, mas eram muitos detalhes que faziam com que eu, uma jovem de 15 anos, que estava assim, já experimentando uma mudança radical no meu pensamento, nos meus gostos, nos meus sentimentos. Eu tinha que agora sozinha, porque eu não tinha mais nenhum amigo. Eu ainda continuava conversando às vezes com a minha amiga, com a minha melhor amiga, mas toda vez que eu tentava falar de Jesus para ela, porque eu era teimosa, eu falava, eu pregava, eu ensinava tudo que eu estava aprendendo, eu tentava, contava para ela, mas ela ficava brava comigo. Chegou um ponto que ela falou: se você continuar falando disso, eu não precisa mais vir aqui à minha casa. E eu estava muito sozinha. E todas aquelas regras agora novas para mim começaram a se tornar um fardo. E nunca o que eu fazia parecia ser suficiente para agradar a Deus e para ser aceita na igreja. Parecia que eu nunca seria digna da salvação, eu nunca conseguiria ser aceita por Deus, porque eu não era perfeita, eu não conseguia me sentir perfeita. E para mim aquela teologia era verdadeira, de que se eu não fosse perfeita, eu não seria salva, não conseguiria ser aceita por Deus. E o fardo se tornou tão grande, a minha solidão foi tão grande, eu não tinha ninguém com quem conversar. E a minha amiga percebeu que eu estava ficando muito triste. E ela falava para mim, ela ia à minha casa nos finais de semana e me convidava: vamos sair, vamos ser felizes como nós éramos antes. Ela falava: eu tenho certeza que Deus, Ele não quer isso de ti, Ele não quer que você seja uma pessoa triste, como você está sendo sozinha, assim só. E a minha mãe também falava: você é jovem, vai perder a juventude aqui em casa igual uma velha, sem se relacionar com as pessoas, só indo nessa igreja, achando que eu estava louca, fanática. Enfim, eu sei que Deus não permite que a provação seja maior do que as nossas forças. Mas eu acabei cedendo. E por causa desse pensamento equivocado que o perfeccionismo nos traz, porque eu não acredito que um ser humano consiga falar: eu sou perfeito e não tenho nenhum pecado. E eu me sentia tão indigna, eu achava que Jesus não me amava mais. Que eu acabei abandonando aquele caminho que Deus me mostrou. E voltei à minha antiga vida. Mas acreditem, eu nunca fui feliz nem por um minuto. Porque eu não tinha mais paz sem a certeza da salvação. Eu sabia que Jesus ia voltar, eu sabia que eu tinha que testemunhar do que Deus tinha me mostrado. E eu me sentia fraca, indigna, desamparada e longe de Deus. E eu não tinha mais alegria. Mas eu pensei: não me resta mais nada, porque para mim a salvação é impossível. Talvez Deus tenha escolhido pessoas para serem salvas, pessoas que são melhores do que eu pensava. E eu acabei desistindo de tudo. E uma noite, eu tive um sonho que Deus me mandou para que eu mudasse novamente o meu caminho.
eu estava na praia com minhas amigas, com aquelas amigas, com a minha melhor amiga. E de repente começou a acontecer um terremoto e o mar virou em sangue. E eu olhei para o céu e as nuvens se abriam muito rápido. E as minhas amigas me seguraram e perguntavam para mim: Débora, o que está acontecendo? E eu falei: eu sei o que está acontecendo. Jesus está voltando. E eu senti a dor de estar perdida para sempre. E eu olhei para o céu no meu sonho e implorei: Senhor, faça o tempo voltar. Faça o tempo voltar. Eu prometo que eu vou dar a minha vida para Ti. E eu acordei daquele sonho, repetindo isso: faça o tempo voltar. E era como se o tempo tivesse voltado para mim. E como se Deus estivesse oferecendo mais uma chance. Então eu comecei a ir novamente à igreja algumas vezes. E tentando mudar meu coração, tentando me sentir forte, tentando ser fiel. Mas não era fácil. Há muitos detalhes. A gente está escrevendo essa história. Aqui não há tempo de contar tudo. E foi uma luta muito grande. Porque há uma luta muito grande pelo seu coração o tempo inteiro. Nada acontece por acaso. Há um grande conflito acontecendo. Se os nossos olhos pudessem se abrir, nós veríamos os anjos de Deus lutando contra os anjos do inimigo. E Satanás sabe os seus pontos fracos e lhe oferecendo oportunidades de pecar, de afastar você de Deus. Mas Deus também, Ele está lutando por você, assim como Ele lutou por mim. Ele nunca desiste dos seus filhos. E Ele usa todos os meios para chamar você de volta. E então, uma noite, uma quarta-feira à noite, eu fui à escola. Eu estudava à noite lá em Florianópolis, próximo à Igreja Central. E, por coincidência, todos os professores faltaram naquele dia. E eu havia recebido um convite para ir à Igreja Central e fui. E lá, eu conheci um jovem muito interessante, chamado Michelson Borges. Nessa noite de quarta-feira, nesse culto de quarta-feira. Mas ele vai contar mais detalhes sobre isso. E depois desse dia que eu o conheci, olhem como Deus é maravilhoso. Deus sabia que eu era uma pessoa fraca, influenciável. A minha melhor amiga, ela era mais velha que eu, e ela exercia muito mais influência sobre mim do que eu sobre ela. E Deus permitiu que acontecesse algo na vida dela, na verdade, na vida da mãe dela. Algo daquelas coisas que acontecem no mundo, que nenhum ser humano tem a solução a não ser Deus. E a minha amiga ficou muito desesperada, porque a mãe dela estava com um casal espírita e houve uma ocorrência de espiritismo. Ali uma manifestação. E a minha amiga, para minha surpresa, ela, quando eu falava de tudo que eu conhecia da Bíblia, ela ridicularizava, ela não queria saber, ficava brava, como eu já falei. Mas quando aconteceu esse episódio, ela veio correndo à minha casa, morrendo de medo e falando: eu sei que os mortos estão dormindo. Eu acredito no que você está falando. E eu pensei que ela nunca acreditava. Ela fingia que não acreditava, mas no fundo ela acreditava. Só que ela não queria admitir que eu estava certa, porque se eu estivesse certa, ela teria que se comprometer com Deus. E ela não queria esse compromisso. Então era mais fácil dizer que eu estava errada, para não ter esse compromisso com Deus. Então ela veio desesperada e falou: eu sei que os mortos estão dormindo, eu sei que o que aconteceu lá não era o espírito de ninguém, eu sei que eram demônios. E eu não quero que a minha mãe se envolva com isso, eu não quero que a minha família se envolva com isso. Por favor, ela falou, estuda a Bíblia comigo. Eu prometo que eu vou para a tua igreja se
se Deus libertar a minha mãe disso e não acontecer mais nada lá em casa? E eu fiquei chocada, fiquei perplexa. Como assim? Minha igreja, mas eu nem estava sendo fiel. Eu estava saindo com ela à noite, fazendo coisas erradas e não estava guardando os mandamentos de Deus. Mas aí, a partir dali, então, nós nos ajoelhávamos toda madrugada, porque ela não queria dormir na casa dela, por enquanto, porque ela tinha medo que acontecesse alguma coisa lá. E toda madrugada ela me acordava para orar pela família dela e para nós lermos a Bíblia. E eu comecei então a estudar a Bíblia com ela, Revelações do Apocalipse. E ela então começou a conhecer o Deus do impossível. Porque só Deus pode nos libertar do mal. Então o resto da história, Michelson vai continuar. Eu quase não fui à igreja naquela quarta-feira. Vocês perceberam que risco eu corri? Jovens, não percam os cultos de quarta-feira. Eu entrei na igreja, já havia começado o culto, o ônibus atrasou um pouco, e eu vi que, assim, à esquerda, mais à frente, estava sentada uma moça com lindos cabelos loiros, e por alguma força atrativa, gravitacional, não sei, eu me sentei logo atrás dela. E eu percebi pelos trajes, eu também não conhecia, que ela era uma pessoa que estava visitando a igreja. Eu sempre levo na minha Bíblia folhetos, né? Pensei, eu vou fazer um trabalho missionário agora. Eu puxei um folhetinho, entreguei para ela, e quando a moça virou para agradecer, eu confesso que eu não lembro mais quem pregou aquela noite, qual foi o sermão, não lembro de nada. Eu só lembro que eu precisava, no fim do culto, pregar mais para aquela moça. Se eu tenho que evangelizar essa moça, essa loira. E o culto acabou, ficamos ali na frente da igreja conversando e percebi que nós tínhamos muita coisa em comum realmente, né? E para encurtar uma história que é bastante longa, o senhor Luiz está envolvido nessa trama toda também, me ajudou a encontrar o telefone da moça e ligar para ela e tal. Trabalhava num shopping lá em Florianópolis. Resumindo bem mesmo, porque um dia a gente quer publicar um livro com detalhes, nós começamos então a namorar. E detalhe, ela não pode ouvir agora. 1 ano antes eu tinha uma namorada, lá em Criciúma. Só que essa namorada não queria saber da igreja. Enquanto eu ia para o clube de salvadores, ou para as programações da igreja, ela ia para balada, ia para outros lugares e não dava certo, não tinha como dar certo. E chega momentos em sua vida que você tem que tomar decisões muito sérias, muito drásticas até. E eu terminei o namoro com essa moça. E disse para Deus, Senhor, eu só vou namorar de novo no dia que tu me apresentares uma moça cristã, adventista, e não só isso, consagrada e bonita. Eu era criacionista agora. Eu acreditava num Deus todo-poderoso, Criador do universo, e para ele era muito fácil atender a minha oração. Só que eu tive que esperar 1 ano para namorar de novo. Um longo ano. E naquela quarta-feira, Deus respondeu minha oração. E eu sabia, quer dizer, eu não sabia, mas Deus estava realmente preparando o caminho para que aquela moça, que estava voltando com tudo para a igreja, viesse a ser a moça cristã, missionária e bonita, que eu havia pedido a Deus. A Débora e eu demos muitos estudos bíblicos juntos. Ainda damos. Naquela ocasião, a gente dava mais de 10 estudos bíblicos por sábado. Assim. Eu queria ficar mais tempo com ela, então a gente já dava bastante estudo bíblico, né? Para passar o tempo com ela. Eu passei a ser depois diretor daquela igrejinha de madeira. E Deus me deu a oportunidade de ajudar aqueles irmãos a entender o que é a graça de Deus. Que não é bem por aí, né? Entender o que a Bíblia fala sobre perfeição, realmente. E foi uma escola para mim aquela igreja também. A gente ama aqueles irmãos, né? E no seu zelo, sem entendimento muitas vezes, né, eles faziam o que achavam que era correto. E aquela igreja hoje é diferente, nós participamos da história, né? Uma igreja que depois evoluiu e mudou em muitos aspectos. Enfim, esse dia aí, em 94, esse local, até hoje ele tem um significado muito importante para nós, porque era uma quarta-feira, eu ia pregar justamente na igreja dela, primeira quarta-feira em que eu iria conhecer o pai dela, inclusive, e eu fiz um pacto com Deus, Senhor, eu preciso de um sinal, de uma autorização sua, porque eu vou pedir a Débora em namoro amanhã, antes de ir para a igreja dela. Que risco, né? Se ela falar não, eu vou lá pregar na igreja dela ainda. Mas enfim,
eu fiz um pedido meio de Gideão, assim, não sei se é o correto, mas a minha imaturidade, talvez espiritual, eu pedi, Senhor, estava chovendo aquela noite, eu falei, Senhor, se eu tiver que me declarar para Débora amanhã, eu quero que amanhã faça sol. Olha que coisa, né? Que risco. Aí acordei e estava chovendo. Eu fui para a faculdade, a manhã inteira chovendo. Almocei no restaurante universitário, no RU. Voltei para casa, chovendo. Entrei no banheiro para tomar banho, chovendo. Quando eu saio do banho, sol. Deus é bom demais. Eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa, mas para mim deu certo. Eu senti coragem, porque eu estava morrendo de medo. Vou ter que falar para ela que eu gosto dela, que eu quero namorar com ela. E eu precisava que Deus me confirmasse aquilo. Afinal, há decisões que afetam sua eternidade, sabiam disso? E uma delas é o casamento. E o namoro também, porque o namoro é uma preparação para o casamento. Pode ser que não chegue lá, mas a intenção é essa. E eu fui, então, toda a coragem, cheio de motivação, e fui buscar a Débora no shopping e disse, vamos caminhando pela beira-mar? Romântico, né? Tá bom, ela aceitou. E quando chegamos nesse trapiche, que foi construído por uma empresa de Criciúma, tinha que ser ali, a gente sentou ali, a conversa é longa, não dá para contar aqui também como é que foi, né? Eu fui rodeando Jericó, até derrubar o muro, e ali eu me declarei para Débora, e a história rendeu. Rendeu realmente algo que ela vai contar para vocês. Na verdade, eu disse não. Não era para contar essa parte. Mas depois eu disse sim, é que tem que, né? Tem que ser difícil, né? Não pode já. Mas quando nós nos conhecemos, naquela quarta-feira, primeiro, eu estava me sentindo muito longe de Deus. E eu vi que o Michelson, ele era diferente. Ele era especial. Ele era diferente de todos os rapazes que eu já tinha conhecido. Ele era um servo de Deus, verdadeiramente. E eu achei ele bom demais para mim. Eu achava que eu não merecia alguém tão bom como ele. Mas Deus é maravilhoso. E Deus me transformou. E Ele me ensinou muitas coisas. Ele foi muito usado por Deus. Me ensinou a amar a Jesus de verdade, a servir a Deus, a andar com Deus. Me ensinou a graça de Cristo que cobre todos os nossos pecados e que Ele está sempre disposto a nos ajudar a melhorar. Então, depois de algum tempo, nós começamos a namorar. Namoramos 3 anos. E aí, né, meu pai, minha mãe e tal. E aí, vamos casar? E nós realmente queríamos casar, porque nós entendemos que era vontade de Deus. Depois de 3 anos de namoro, nós precisávamos casar. E talvez isso não seja um bom exemplo para vocês, porque nós não tínhamos condições financeiras. O Michelson era recém-formado na faculdade, só que por causa do sábado ele não conseguiu um emprego na área dele, que era jornalismo. Ele começou a dar aulas na escola adventista, aulas de história, ganhava pouco. Eu também trabalhava numa creche, era recém-formada no ensino médio, e nós não tínhamos condições financeiras. Mas com o apoio dos nossos pais, então nós resolvemos nos casar. E começamos a morar, então, na casa dos meus pais. O Michel começou a morar com a sogra e com o sogro. E isso não é muito bom mesmo, apesar de que nossos pais foram maravilhosos, que nos deram toda a ajuda que nós precisávamos. E nós estávamos naquela época, assim, só que éramos só nós dois, a gente não tinha perspectiva, nós tínhamos muitos sonhos, muitos planos. O Michelson queria um dia ser pastor, fazer teologia, mas nós não tínhamos dinheiro, não sabíamos comportar, não sabíamos nada. Mas a gente estava assim, sabe, igual criança, na mão de Deus. E eu sabia que Deus tinha os seus planos. Só que eu não sabia que os planos de Deus eram diferentes dos nossos. Eu tinha os meus planos, os meus sonhos também. Eu queria fazer faculdade, ter um sucesso profissional, ter prosperidade, ser usada por Deus de alguma maneira, me sentir útil, importante.
Eu não sabia que planos que Deus tinha para a minha vida, para a nossa vida. Mas nós estávamos ali agora, confiando em Deus. Entregamos o nosso futuro nas mãos dele. Em 94, dia 25 de setembro, ela foi batizada. Foi um dia muito especial. Pela primeira vez eu cantei na igreja, e foi a última também. Foi mais em homenagem a ela e em gratidão a Deus pela entrega dela. Aqui está ela abraçando a melhor amiga, a Lilian, aquela que pediu estudos bíblicos, pediu ajuda e hoje é casada com um pastor. Realmente Deus fez um trabalho muito lindo também na vida dela. E ali estão as duas grandes amigas, até hoje grandes amigas. No mesmo dia, no mesmo tanque, foram batizadas lá na Central de Florianópolis, igreja em que nós nos conhecemos também, né? Aqui a foto do nosso casamento, que foi em dezembro de 96. Aqui o quarto, que foi nossa primeira casa, na casa dos meus sogros, que nos acolheram, nos ampararam, enquanto nós não tínhamos realmente ainda assim possibilidades de um futuro melhor. Quando ela disse que eu ganhava pouco, é porque eu dava poucas aulas também. Eu dava apenas, acho que 20, 18, não sei quantas aulas eu dava lá, realmente. Foi o que um departamental, na época, meu amigo me possibilitou, e eu fazia alguns bicos, mas era insuficiente, né? Mesmo o trabalho, ela trabalhando numa creche como auxiliar e eu como professor de poucas aulas, o que a gente ganhava era muito pouco. Eu trabalhava nessa escola, a Escola Central de Florianópolis, e quando eu estava chegando já quase na depressão, porque por mais que eu me esforçasse para fazer o melhor como professor, não era o que eu tinha me preparado para ser. Primeiro dia de aula, eu chego lá, um monte de crianças, tio, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Me esforcei, foram 2 anos e meio de luta, né? Mas eu estava já ficando bastante triste, desanimado. Tomava 2 ônibus por dia, pegava fila na rodovia, cansado, saía de madrugada, voltava à noite. E no último ano, que eu não sabia ser o último ano em Florianópolis, Deus me possibilitou trabalhar na Rádio Novo Tempo, por apenas 6 meses. Mas foi um alento para mim, porque eu podia agora fazer o que eu sabia, jornalismo. Então eu trabalhava na rádio e na escola. Cruzava a ponte, saía da ilha para o continente, depois voltava para a ilha, dava as últimas aulas e voltava para casa, né? Mas enfim, com aquele pouco dinheiro que a gente recebia, a gente resolveu investir num negócio que eu não recomendo mais, num apartamento na planta. E achamos que era um negócio assim, nem oramos muito, porque apareceu de repente, parecia um negócio assim da China, sabe? E compramos o tal apartamento na planta. E eu comecei a pagar durante um ano inteiro, todos os meses, com todo o meu salário eu pagava aquilo lá, enquanto morava na casa do meu sogro. No fim do ano percebemos que era um golpe e eu perdi todo o meu dinheiro. Nessas horas vem assim aqueles pensamentos, sabe, legalistas, né? Senhor, mas eu devolvo o dízimo, eu dou estudo bíblico, né? E o Senhor me permite acontecer uma coisa dessa. Só que eu não tinha orado o suficiente mesmo para comprar também, né? Por quê, Senhor? Mas no fundo eu sabia, com a minha experiência com Deus, que Deus ia me responder. Ia me dar uma resposta. A intenção era vender depois o apartamento e ir para o Chile fazer teologia lá, porque na época era mais barato. O dólar na época, não sei como é que estava, mas sei que era vantajoso. Meu sonho era esse, fazer teologia, ser um pastor. Eu quase desisti no curso de jornalismo para fazer teologia, mas alguém me aconselhou, termina o seu curso, você vai ter 2 faculdades, vai ser mais útil a obra de Deus. E eu terminei meu curso de jornalismo, que bom, né? Porque Deus tinha seus planos, como eu disse a vocês. O plano estava aí, e eu não sabia. Eu tinha mandado meu currículo para a Casa Publicadora Brasileira, fazia tempo já. Mas eu pensava, quem sou eu, né? Um jovem recém-formado, sem experiência profissional, não tenho teologia, não tenho QI, naquele sentido ruim, né? Quem indica. Casa Publicadora, eu vou mandar, sei lá, né? E quase todo mês eu escrevia um artigo, porque eu gosto de escrever. Eu vi uma cena, li um livro, tinha uma ideia, escrevi um artigo e mandava para a Casa Publicadora. O pastor Lessa conhecia muito bem meus textos, muitos dos quais certamente foram para o Arquivo Redondo, mas alguns, 2 pelo menos, foram publicados, quando eu era estudante ainda. E não é que um dia, isso era 98, recebo uma ligação na rádio. Meu colega passou, olha, pastor Lessa está na linha. Tá brincando, né? Pastor Lessa, fala comigo. É ele, atende aí. Atendi, uma voz estranha. Michelson, aqui é o pastor Rubens Lessa, redator-chefe da Casa Publicadora Brasileira. Eu tenho aqui seu currículo em minhas mãos. E nós queríamos que você viesse aqui fazer uma entrevista. Você aceita? O que você diz uma hora dessa? Eu quase engasguei. Tá bom, pastor, como é que eu faço? Não, você vem para cá, a gente paga a sua passagem, tudo certinho, e a gente conversa. Eu fui. Quando eu desembarquei em frente à Casa Publicadora, que está ali, hoje é uma foto atual, né? Mas não mudou muito assim. Logo na entrada tem o logotipo da Casa Publicadora Brasileira, aquela arvorezinha em aço inoxidável. Quando eu vi aquela marca, eu chorei, me emocionei. Eu pensei, Senhor,
dessa entrevista depende a minha vida, né? Agora tu sabes quem sou eu. Eu tinha 26 anos, né? 26 anos, eu acho, por aí. Na época, acho que o mais novo redator, futuro redator, eu não sabia se seria, né? E aquela entrevista transcorreu, o pastor Asa fez uma série de perguntas, já conhecia meus trabalhos. Um mês depois se passou, fui para casa, achei que tinha esquecido de mim, mas um mês depois veio o chamado. Eu era o novo editor da Casa Publicadora Brasileira. Sabe o que é um detalhe interessante? Lembra que eu dei aula de história na Escola Adventista? Eu só entrei na Casa Publicadora porque uma editora havia sido promovida a gerente. E eles tinham uma vaga e precisavam de alguém que tivesse jornalismo e experiência em sala de aula. E quem era essa pessoa? Era eu. Deus é bom, não é? Não reclame se você tiver que lavar pratos na vida. Não reclame se você tiver que pegar carona na rodovia porque não tem dinheiro. Eu tive que fazer isso muitas vezes. Não reclame nem se você perder dinheiro porque não sabe por quê. Porque Deus não queria que eu fosse para o Chile. Ele tinha um outro chamado para mim. Por que você se meteu no negócio, filho? Porque eu tenho outra ideia para você. Esse dinheiro nunca me fez falta, graças a Deus. Graças a Deus. E quando eu entrei naquela sala, sabe, queridos, muitas vezes eu tive que ouvir meu pai falar assim, seus amigos estão na televisão, já estão famosos, e você aí dando, não é demérito, por favor, não entenda assim, mas eu não estudei para ser professor, você está aí dando aula para crianças, né? E você nem é famoso. Eu tinha que engolir aquilo. Agora eu tinha o meu escritório. Estava fazendo um trabalho que começou a ganhar um alcance. E meu pai, tenho certeza, hoje se orgulha do que eu faço. Hoje ele vê que Deus também, ele pode perceber que Deus tinha realmente um plano e um projeto. Alguns estudantes de jornalismo me perguntam muitas vezes, qual é o segredo para entrar na publicadora? Eu só digo assim, eu vou te dar o meu segredo. Manda o currículo e ore. Porque foi tudo que eu fiz. Escreva. Deixa o teu trabalho se tornar conhecido. Mas faça sempre o melhor. Quer saber? Eu não era professor, mas procurei fazer o melhor que eu pude. E isso sempre te recomenda. Deus te colocou em alguma função aqui, faça o melhor sempre. Sempre. Isso vai te recomendar. Isso é mais do que um currículo, tá? Bom, a história está terminando. Essa foto eu vou deixar a Débora contar, porque tem a ver com ela. Olha que expressão de desalento. Pode passar? Não precisa ficar tanto tempo. Parece um cachorro caído da mudança, né? Mas era assim que eu estava me sentindo mesmo. Longe de casa, nunca tinha saído de casa, nem quando casei. Longe dos amigos, longe da família. Estava ali, só eu e o Michel sem Tatuí. Mas foi ali que eu aprendi a depender de Deus de verdade. E talvez Deus não tenha realizado os meus planos, mas Ele realizou os planos dele para mim. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou recatada do lar com muito orgulho. Eu tenho certeza que foi essa missão que Deus escolheu para mim, de ser mãe em tempo integral, pelo menos até hoje, até o momento. Talvez no futuro Deus possa me abrir outra oportunidade, mas eu estou nas mãos dele. E sou muito realizada, eu tenho certeza de que essa missão de ser mãe é a missão mais importante que Deus conferiu aos seres humanos. A própria escritora Ellen White fala isso, porque até estudando mais, fazendo a pós de aconselhamento familiar e vendo o histórico do mundo mesmo, a gente pode perceber que tudo começou a mudar, a família começou a desintegrar, quando pais e mães deixaram de ter a família como sua prioridade e colocaram as carreiras, o status, o poder, a prosperidade, a realização profissional acima da família. E aí a sociedade começou a desintegrar, porque a família é a base de tudo. Então eu tenho certeza de que essa missão que eu estou fazendo, de educar os meus filhos para a eternidade, é uma missão que Deus escolheu para mim, é uma missão muito abençoada, eu tenho orgulho de fazer isso. E eu nunca pensei em ter 3 filhos, nunca pensei em ficar em casa, cuidar da casa dos filhos, mas eu sou muito feliz e realizada por isso, e pela vida que Deus tem nos dado, por esse ministério que eu acompanho
o meu marido pastor, que é um homem de Deus, e nós temos ganhado muitas almas para Jesus, para a honra e glória dele. E eu quero falar isso para você, que não importa os seus sonhos, a profissão que você vai escolher, mas que você se coloque nas mãos de Deus e glorifique o nome do Senhor e ganhe muitas pessoas para Jesus, para viver eternamente com o Senhor Jesus. Esse é o maior sentido da nossa vida. Amém. E para concluir essa semana de oração de uma noite, lembram que aquele garotinho de 15 anos queria ser padre, né? E que ele sonhou muitas vezes, mesmo quando se tornou adventista, em ser pastor. O mundo dá voltas. Às vezes os caminhos são um pouco mais longos, né? Mas no dia 12 de março deste ano, Deus me deu um grande presente, que foi me permitir ser ordenado ao Santo Ministério Pastoral. E ali está o dia da ordenação, minha família, junto comigo, minha esposa, que foi minha companheira em muitos momentos, né? Companheira de ministério mesmo, né? E aqui a igreja lá das Mangueiras em Tatuí, meu pai estava lá, meus parentes, e eu só quero dizer o seguinte, né? Que realmente o que eu mais espero para breve é que essa cena, que é apenas uma pintura na tela, possa ser realidade. Um dia a Débora e eu podemos apresentar ao Senhor Jesus nossos filhos, nossa família, e poder dizer para Deus, aqui estão os filhos que tu nos deste. A bênção maior de toda essa história são nossos filhos, sem dúvida nenhuma. E nós queremos que eles estejam para sempre conosco lá na eternidade. Eu quero concluir com um texto de Jeremias capítulo 29, verso 11. Abra sua Bíblia e a gente então vai descansar tendo em mente esse texto que é tão bonito. Jeremias capítulo 29, verso 11. Aqui é Deus falando para mim, para Débora e para vocês também. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu espero, a Débora também espera sinceramente, que o fim que você espera é estar com Jesus para sempre. Mas esse destino começa a ser escrito agora, com as decisões que você toma. Nós tomamos decisões erradas, Deus foi bom e nos ajudou a mudar. Mas também tomamos decisões sábias. A maior delas, seguir a Jesus e casar em julgo igual, com alguém que tem o mesmo sentido, mesmo propósito, mesma esperança. Que você tome também essas decisões sábias para que você possa ter um futuro maravilhoso. Essa história não termina aqui, não tem ponto final. Nosso livro a gente nem sabe como vai terminar, porque na verdade esse ponto final não existe. Ele é eterno, vai durar para sempre. E eu espero que vocês também possam ter lares abençoados, possam ter uma carreira abençoada e possam ter uma noite também abençoada, porque nós vamos pedir a Deus isso agora. Vamos orar em pé? Bom Pai, nós te agradecemos muito, porque Tu és um Deus de amor, Tu tens planos de paz e não de mal para cada um de nós. Ajuda-nos a colocar nossa vida em conformidade com Teus planos, para que não precisemos sofrer por arrependimentos, por frustrações, mas que possamos realmente fazer com que nossa vida seja um cumprimento desses Teus planos e lá na frente possamos olhar para trás e reconhecer que Tu estavas, estiveste e estás ao nosso lado. Abençoa cada jovem aqui desta instituição. Abençoa cada membro desta igreja, sua liderança, aqueles que cuidam deste santo lugar, para que aqui muitos sonhos sejam realizados e muitas pessoas cheias do Espírito Santo possam servir nosso país ou até fora dele, levando luz a outras pessoas. Dá-nos, ó Pai, uma noite de repouso na Tua companhia e que na parte clara do santo dia possamos despertar com vida, saúde e disposição para aprender mais de Ti. São bênçãos que pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.